8 horas. A gente tá Vamos aí lá. começando, né? Por mais que o pessoal ainda não começou a chegar. Mas vamos lá, boa noite para quem já está aí. Hoje a live é referente à terceira música, né? Já vamos na terceira live consecutiva. Tem toda quarta a gente tá aí, 8 horas da noite. Hoje é a N-1, terceira música do álbum Entortando, que vai ser lançada agora domingo, 6 horas da tarde. E aí, Vina, pode dar seus parecer. Sim, e só para eu Valeu. não esquecer, igual eu esqueci da outra vez, só um momentinho. Quem quiser fazer pergunta, melhor do que mandar no chat, é mandar na caixinha que tem especialmente para pergunta, que fica embaixo, tem um balãozinho com interrogação, que a gente consegue colocar na tela e responder melhor. Pronto, agora pode falar. Massa. Antes de tudo aí, boa noite a todas e todos. Dani, deu boa noite aqui. O João Noia chegou aqui também. Valeu, João. E assim, hoje, como você bem já colocou, né, vamos lá para a nossa terceira live, discutir, viajar. Eu gosto de falar viajar, né, sobre a terceira música do álbum, Entortando, que é a N-1. A live esperada. Massa. Então, vou falando aqui, tá, Jefinho? Tá? Porque, assim, quero só fazer uma observação, reforçando o que o Jefinho falou, né? Todas as quartas, 8 da noite, a gente está fazendo uma live referente a uma música. São 10 músicas o álbum, então teremos aí, né? Na sequência aí, hoje mais que 7 lives, né? Vamos discutir uma ideia sobre a música, cada quarta, e 6 da tarde a música sendo liberada nas plataformas, que estão dando dor de cabeça para Jefinho. Então, Jefinho, essa coisa de live tem sido interessante, sabe? Porque eu tenho ficado pensando muito, né, nas músicas, e como eu disse a você, eu tenho uma característica muito minha, de me perder um pouco na contextualização, no momento em que eu compus as músicas tal, né? Como eu falei, raras exceções eu lembro assim, teve aquele contexto tal, passei por tal coisa, né? E eu não tenho... E aí com essas lives aí eu tenho começado a pensar bastante, sabe? Sobre tentando, né? Catar alguns contextos da live, das músicas, né? E aí, inclusive, eu tinha pensado aqui, né, algumas questões, né, que me levaram a compor essa música N-1. Primeiro, só para avisar uma coisa, né, é uma música que tem uma pegada de um repente com a base do rock, né? Então a gente está brincando aqui com os ritmos, com os estilos, né? A gente vem brincando, porque ele quer tocar na minha banda a pegada da marchinha circense, a semana passada o ritmo calypso, né? Com a pegada rock, hoje um repente, né? Com a pegada rock, né? A música é de menos um. Cada vez a gente vai brincando aí, fazendo uma ciranda, né? Com as músicas. E, assim, eu eu estava lembrando um detalhes bem interessantes primeiro, eu lembro que em algum momento nas minhas andanças ouvindo Raul Seixas, né, fui ouvir a música As Aventuras de Raul Seixas, né, na cidade de Thor, né, e que ele brinca com essa questão do repente também, sabe, e salvo me engano, houve uma fisgada em mim de me colocar à disposição também, a minha inspiração para compor, né? Uma pegada também meio repente, né? Tal, com a base rock and roll, né? Que aí eu acho que o mérito aí, principalmente dos instrumentistas que participaram dela, né? É, mas o James, né, que deu essa ideia, né, de agregar essa parada mais suja do rock e tal, junto com o repente. E aí, eu lembrei também de que essa música, isso aí eu já lembrava assim com mais detalhe mesmo,
ela veio também de uma viagem ao ler platôs, né, do Deleuze e do Guattari, e que eles falavam sobre a questão do N-1, sabe? Algumas questões que eles vão discutir, que não vem a questão a gente usar nessa meia hora de live, entrar nessas discussões do Deleuze e Guattari sobre N-1. Mas, de certa maneira, vamos ter que passar por ela, né? Porque não aprofundadamente, né, das coisas que não tem, para mim não faz nem tempo, nem o sentido agora para entrar nisso, mas, bem, e assim, eu lembro que além da leitura, eu participava de um grupo de pesquisa na Universidade Federal de Sergipe, com a Dinamara Feldens, que era minha orientadora no doutorado. E, assim, uma louca num bom sentido, né? Ela sabe da ideia que eu estou falando aqui. Que se dispôs a entrar numas viagens, né, para a gente discutir, né. À época eu pensei muito na utilização das colagens surrealistas, né, na prática da docência, enfim. E aí foi apresentado muita coisa, né, e como ela gosta muito, né, do Deleuze, do Guattari, né, do Foucault, ela gosta pra caramba, e aí todas essas coisas foram me inspirando, né? Foram me inspirando, e aí vamos fazer essa música. Então veja, que doideira, né? O que essas lives têm feito comigo, né? De resgatar algumas coisas, né? A leitura do Deleuze e Guattari, a Dinamara Feldens, com o grupo de pesquisa discutindo sobre essas definições, né, da coisa, as aventuras do Raul na cidade de Tó, né, então tudo foi juntando e deu no que deu aí, né, essa N-1. E uma curiosidade é que quando eu vi, a primeira vez que você passou o nome das músicas, né, antes de você falar comigo, eu achei que era número 1, e não N-1 que você falava. Aí depois que você me explicou, né? E referente à guitarra suja, como a gente estava até conversando esse final de semana, né, que tivemos a felicidade de passar juntos, e ouvindo ela, né, que nem ela fez a brincadeira de ser chachado, que lembra muito quando a gente faz uma prestação chachado, que a gente também usava essa guitarra sujona. A primeira nota era só na guitarra e depois que vinha o triângulo e aí começava a se formar o repente, né? Já começou a sair perguntas aqui do João Noia. A primeira aí é fácil para você. De quem é a autoria? Aí, João, a letra e a melodia são minhas, né? Assim como todo o repertório aí do Entortando, se tem esse traço aí solitário, né? Eu fiz as melodias e as letras. E o João também me mandou outra pergunta, que foi: tem algum estilo rap ou trap? Ainda não, mas eu nunca estou indisposto a brincar aí de experimentar essas coisas não, mas até então não me chama não. Na verdade, eu tenho uma música, só que é de uma outra ideia, de um projeto, sabe lá quando vamos lançar esse negócio, né? Que até falei na primeira live aqui, o José Dinossauro High Tech, que tem um momento lá que ela entra um rap, né? Mas aí são outras histórias. Mas nesse álbum, não. Por hora, não. Viaja pelos estilos, mas não chegou lá no rap, né? Nem no Isso. trap, que ainda é mais. Mas eu acho que se fosse para entrar uma música nesse álbum, teria que ser trap. Porque... Também, é o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo, o negócio é ir enveredando, né, e experimentando, né, todas as tendências, porque tudo é possível, tudo está conectado a tudo, rapaz. Não tem outro. Cada vez me convenço mais disso. Dá para a gente brincar sim, mas ainda por hora não saiu, não. mas aí eu coloco, pô, Vina, sem um trapzinho, futuramente continue seguindo os trabalhos que o momento chega lá. Pois é, Mas pois tem é. muita coisa aí para brincar. Muita, muita. Né? Só entortando as 10 músicas aí, a gente roda aí numa série de referências de estilos, ritmos,
né, bastante variados, né? Então, eu não abdico de nada, nem coloco como impossibilidade de nada. Está tudo dentro do que é possível, é só ter o momento oportuno para agregar e sair brincando, né? Pois Com os é, sons. inclusive, cada música veio com uma pegada diferente, né? Como você falou. E a próxima, que é a da live da semana que vem, que é Crises e Rotas, né? Que é a quarta música, também já vai numa pegada diferente das três iniciais. Então, isso eu acho que é interessante, né? De não ser disponibilizado o álbum totalmente de uma vez, para a gente poder degustar o que tem em cada música uma semana todinha, porque realmente vale a pena ter uma live para cada música, né? Porque cada uma vai de um universo diferente. Isso, justamente. Brincar de se adentrar no que eu quero como proposta musical é não se prender a linhas, né, tal, porque eu vou abrindo para tudo que é possibilidade. Aí falam para mim assim, mas você tem uma pegada do rock? Eu disse, sim, claro, eu tenho, porque não tem como fugir. Minha base, desde pequenininho, tendo contato com rocks de outros contextos, mas sempre tendo, então não tem como. Mas eu me abro, né, para as possibilidades de juntar tudo e a gente brincar de fazer coisas, né? É que eu digo, não existe impossível, não existe impossível. O pessoal continua entrando aí. Deixa eu ver. Quem tiver pergunta pode ir fazendo aí, que a gente vai respondendo, né? E vai tendo essa interação. Já Então, tem olha, mais 5 minutos aí. eu queria já aproveitando aqui e botando assim alguns pontos referentes a N-1, né? Porque é, como vocês, quem vem acompanhando as lives e pode estar percebendo, eu tenho uma necessidade de vasculhar as contradições, né? A contradição ela muitas vezes desgasta, é desgastante ela, mas porque a gente vive numa cultura que nos ensina que existe uma perfeição em algum lugar, que isso é ilusório. Então a gente vai vivendo de contradições, de imprevistos, né? E se sabotando e ao mesmo tempo se superando, repensando as coisas. Esse é sempre um tema muito comum, sabe, nas minhas angústias pessoais e que inevitavelmente se manifestam nas minhas letras, né? Essa coisa do buscar, sabe, do se perder, do se encontrar e se perder de novo, tal, esses labirintos, né, da alma, sabe, eu me cativa, apesar de ser algo desgastante, mas me cativa, sabe, pensar que ser humano é isso, sabe, essa canseira, né? E ao mesmo tempo essa coisa tão gostosa, né? Que é quando a gente encontra, né, explicações dentro das confusões, mas depois se confunde de novo. É um movimento, né? E por isso que é a contradição. E aí a N-1, ela vai entrar nessa onda também, né? Não tem como, porque, veja, eu disse que não queria entrar nesse papo aí do Deleuze, né, do Guattari, nem quero, mas assim, como eu disse, é inevitável não entrar em algumas questões. Eu não tinha me dado conta da tamanha beleza, da tamanha poesia que é a Fórmula N-1. Enquanto aluno de ensino médio, eu fui uma desgraça nas ciências da natureza, né? Nas disciplinas, ciências da natureza. E confesso que à época eu não conseguia ver, né, essa questão, sabe, com tamanha força sociológica, filosófica, né, da coisa. Mas quando o livro Platão, né, vai falar sobre essa questão do N-1, é uma coisa interessante, porque veja, Jefinho, que coisa interessante, e todas e todos que estão acompanhando. O 1 representa a unidade, ou seja, é Jefinho, é Vina, né, é uma unidade. Sabe? Só que essa unidade, ela é subtraída do N, sabe? E o N, né, ele representa, né, a multiplicidade, a incógnita, o infinito, sabe? E isso faz com que a gente entenda que, humanamente falando, todos nós estamos sendo subtraídos pelo infinito, pela incógnita.
né? Então, qualquer coisa que eu afirme sobre mim como verdade, enquanto unidade, né? Eu sou, né? Isso, tal. Eu afirmei as coisas, mas isso aí termina sendo meio que diluído pelo infinito, né? Somos todos nós aqui representando um mundo dentro de uma coisa que não jamais se conseguirá atingir a representação no sentido pleno das coisas, sabe? Porque é um infinito. É o N, que é a incógnita, e o infinito subtraindo a unidade, que é cada um de nós. Né? Isso é interessante porque no livro o Deleuze estava chamando a atenção, junto com o Guattari, da preocupação que eles tinham de comportamentos que poderiam nos levar a discursos totalizantes, totalitários, né, fascistas, tal, quando a gente entende que o um se sobrepõe à incógnita, né, e quando você entende o n-1, enquanto funcionamento humano mesmo, você vai perceber que a realidade humana, natural, a humana é natural também das coisas, elas não se podem ser definidas enquanto elas mesmas, porque o um, que é o que cada um de nós é engolido pelo infinito, né? Então, eu não posso dizer que eu tenho a verdade e que Jefinho é Jefinho porque simplesmente é Jefinho. Mas Jefinho é o quê? Ele é um reduzido a uma imensidão de coisas. Então, eu posso ter várias opiniões e construções sobre Jefinho. Né? Então, Jefinho não é apenas uma unidade, ele é uma possibilidade infinita de interpretações, tanto de mim para ele, como dele para ele mesmo. Sabe? Pulverizar, é como diz o próprio Deleuze e Guattari, a molecularização. Né? A gente meio que se espatifa, sabe? Aí eles falam o seguinte, que na unidade está contido a multiplicidade. Né? Então, quando a multiplicidade se manifesta, ela já está, né, se misturando com essa unidade aí, sabe? Nesse sentido aí, o todo, que é a verdade, seja ela religiosa, política, de qualquer ordem, é questionável. Ela não pode ser definida com tamanha certeza, né? Porque o todo é ilusório, né? O todo é ilusório. Você não seria se o um sobrepusesse ao N, ao infinito. Mas não, ele é subtraído ao infinito. Né? Nós somos engolidos por esse infinito. Né? Então a gente cria verdades microscópicas que se fazem, refazem, desfazem, sabe? É uma história muito doida que a gente poderia ter muito mais tempo, calma, para conversar sobre isso, né? Mas, então, e aí com isso aí, a música, ela vai mostrar a história de um cara, Vina, pode ser Vina, né? Que deitado numa rede, né? Vai tentar achar sentidos para as coisas, né? Sabe? Deitado em uma rede desdobrava seus sentidos, se fazia infinitos, né? Desfazendo seus intentos, sabe? E é isso, esse cara que termina ecoando dentro dele vários eus, né? Eus que se multiplicam. Por isso que os caras lá, o Deleuze, dizem assim, que o Platôs não é um livro raiz, é um livro rizoma. Que o rizoma é somente aquele broto que você não sabe, ele surge em qualquer lugar e não tem origem nem fim. Né? O movimento está no meio, é o percurso. Né? Não tem essa coisa reguinha que o Ocidente criou para a gente. Existe o meio, o início, o fim e o meio. Tudo vai chegar a um ponto que vai se encontrar alguma coisa. Não, é o percurso. É o eu que vai se pulverizando ali, né? É a multiplicidade no uno, né? Multiplicidade na unidade, né? Então, cada um de nós é um bombardeio de vários nós. Vários nós, sabe? Então, é por aí, cara, que a ideia da música vai passando, né? É, Que é a conta do tu acabou mistério, como respondendo. Pode falar. diz. Não, é Não, porque que eu chegou lembrei essa da coisa da pergunta que você conta. estava falando,
Aí eu coloquei Hum, na tela para não interferir a sua linha de raciocínio, mas que ao mesmo tempo você já estava respondendo, né? Que era, eu acho que ele não pegou o início da música, o João, ou o início da live, e perguntou por que o nome, né? N-1. Aí eu coloquei enquanto você estava hum. falando, que você já acabou respondendo, né? Durante a sua fala. Sim, E tem sim. mais perguntas dele aqui. Quando começou as gravações? Ixi, cara, aí é uma longa história, viu? Porque a ideia do projeto junto com gravação e tal, aí remonta de... Foi um álbum que demorou bastante aí para sair, né? Porque muitos imprevistos no meio do caminho, que eu pretendo falar isso melhor quando a gente discutir todas as músicas, né, em cada live. Mas posso dizer a você que em 2017 eu tinha juntado uma banda para ensaiar lá em Estância, Sergipe, mas depois daí foram pausas e voltas e pandemia e uma série de coisas aí, cara. Então, é isso aí. E a música é bem sergipana, né? O Tchacabrunco É, não Tchacabrunco. deixa mentir. Isso. Né? É isso aí, é o Tchacabrunco. Tchacará e Tchacabrunco. Né? Total. Mas o cabrunco eu creio uma coisa mais genuinamente, né? Sérgio Plano. Então, a Dani colocou aqui, N-1 seria a fórmula sem medida do entortando. Sim, é isso mesmo, a fórmula sem medida, perfeito, perfeito. Dani e as sacações, né, dela, fórmula sem medida. É isso mesmo, sabe? Eu acho massa esses encontros de opostos, sabe? Que dão um sentido claro dentro da complexidade, né? Mas é massa, fórmula sem medida, né? É isso, né? E eu acho que a N-1 justamente vai mostrando isso, né? A gente se depara com os modelos, são as fórmulas, né? E ao mesmo tempo a gente cai e se perde nos próprios modelos e busca encontrar e fica volta a questão da palavra contradição, né? As contradições que vão se somando, né? As sombras que se somam, os não ditos, os ditos que vão se somando e a gente não dá conta. Mas é isso. Tanto é que tem um trecho da música que eu digo assim, da luta contraditória entre você afirmar as referências para suas ações e ao mesmo tempo você se perder nas próprias referências, né? Sabe? Se prendendo às próprias referências, né? E você se perdendo nas próprias referências. Vi um buraco de vexames, de chamego de inocência, tão real quanto o seu sonho, tão valente quanto o medo. Né? Porque é isso, não é nem dualidade, que eu acho que dualidade eu acho meio... Eu discordo um pouco dessa coisa, mas eu acredito que é um movimento complexo de contradições. Isso é fato, né? Isso é fato. Vamos lá, manda aí. O Cássio, que tá sempre aqui, né? Todas as lives, ele é o personagem mais acedo. Ele mandou aqui. Se o Raul tem o MDC, Vina tem a equação. As comparações, obviamente. Não, eu acho que é sem comparações, obviamente. Sem comparações, obviamente. Ai, deve ser por aí, Cássio, deve ser por aí, né? Mas, assim, veja, todos e todas que estão acompanhando aí, a ideia da N-1 está nessa proposta de você buscar a verdade, tentar chegar à verdade, e quando pensa que chega, ela se desfaz na sua mão. Né? E é meio que essa ideia do uma unidade divina, que vai tentando, deitado numa rede, vai tentando achar sentidos para as coisas e vai se desfazendo, né? Se desdobrando em outros, ao infinito. Né? E não se encontra, sabe? E fica nesse jogo aí. Né, das referências, se perde nelas. E aí, inclusive, no último trecho da música, eu coloco assim: a conta do mistério tem um número primeiro, que sempre desaparece, mas fica aparecendo. Né? É uma conta que se soma, que divide fora e dentro, multiplica as respostas, diminui o entendimento.
né? Porque é isso, acho que Deus poderia ser bem pensado nessa questão, né? Alguma coisa a gente necessita para originar as coisas, uma causa, né? E aí a gente sempre supõe que existe alguma coisa para o início de tudo, né? É a conta do mistério, né? Que aí sempre aparece, mas fica desaparecendo, porque aí você fica assim, tá, pô, mas Deus, onde estás que não responde, né? Deus, eu amo com todo louvor, mas onde estás que não responde, tal, sabe? E fica esse joguinho, olha a Dina entrando aí, que massa. Fica nesse jogo aí, extremamente confuso, contraditório, né? E é isso, né? E é uma conta, né? Que a gente termina multiplicando as respostas, né? E diminui o entendimento. Tipo assim, é o contrário, em vez de você achar, chegar a um ponto, o todo, né? A verdade, né? A explicação todo uno, você vai derivando para outras possibilidades infinitas de outras perspectivas. Fica esse jogo maluco, né? Inclusive, a Dinamara, à época, ela propôs, né, que o título da tese poderia ser o trecho desse que eu acabei de falar agora, né, que era multiplicando as respostas, diminuindo o entendimento, né, que era justamente uma proposta de repensar o modelo educacional, né, por outros vieses, né, entender os desencontros como parte integrante do aprendizado do ensino, né? Sabe? A partir das colagens, que foi a proposta que eu fiz, né? No projeto. Brincar com as colagens surrealistas como prática educativa, né? Que é a gente brincando com essa coisa. Da N-1 aí que, como eu falei, o grupo lá de pesquisa com a Dinamara me possibilitou abrir, né, uma inspiração para essa música, essa melodia, esse repente aí, né? Esse repente rock and roll, repente and roll. Acho interessante como os personagens das músicas sempre aparecem nas lives, né? Principalmente nas lives específicas. Então, eu tenho comentando lá na primeira, né? Do Ele Quer Tocar na Minha Banda. Agora a Dina, que também foi alguém que te inspirou, né? De uma forma, dessa vez, bem mais positiva. Mas tá muito bom ter ela aqui. E a gente já vai se caminhando pro final, velho. Sempre a live é rapidinho, É tudo rapidinho. meia horinha só para dar aquele gostinho. Quero agradecer a todo mundo que vem Isso. acompanhando, né? Falar que ouça a música que lançou esse domingo, a música Entortando, que pode entrar aqui no perfil, né, do Instagram, que ela vai estar na bio, tanto o link da primeira música, né? Ele Quer Tocar na Minha Banda, quanto da segunda, a Entortando, o link do Spotify, que é a única plataforma que não tá nos dando dor de cabeça, as outras estão. E também voltar aqui semana que vem, porque domingo tem lançamento da N-1, mas semana que vem a gente já começa a trabalhar na Crises e Rotas, que é a música da live, que vem na live da quarta-feira, né? E É a, cri- é a será crise de publicado rotas no. ou... Peraí. Não, acho que não é a crise de rotas não, viu? Eu acho. Não. Eu tenho a Não, eu impressão de ser acho que Crises não é e não. Rotas. Ah, É mas se eu não. tiver. É a Feielo, acho que é a Pronto, mas Feielo. É a Feielo. É a Feielo. Eu creio que seja a que Feielo. sim, perdão aí pela gafe. A Dina comentou aí, ô, que pena, muito massa. Vou divulgar. Viva Vini. Valeu, Dina. E é Valeu. isso, só mais Divulgue pessoal mesmo, aí porque a gente vai pode, propagando essas mensagens. Oi? aí pode dar seu parecer final, né? Suas considerações finais. É isso. Um abraço, um cheiro a todas e todos. Sintam-se acolhidas, acolhidos, né, dentro desse N-1, que é a existência humana, e nunca conclusivo. Sempre o percurso em seu movimento incansável. Entortando sempre. Entortando sempre. Pois é isso. Obrigado por todo mundo que está aqui. Tchau, tchau, pessoal. E até semana que vem. Um abraço Valeu. para todo mundo.